Oi, pessoal. Continuando a minha aula sobre terapia nutricional no indivíduo com diabetes mellitus. Agora falaremos sobre a terceira parte. Então, nós estamos falando a respeito da contagem de carboidrato. Eu demonstrei para vocês o tipo 1, né, de contagem, que são as listas de equivalentes. E agora o tipo 2 corresponde ao somatório de carboidrato da composição do que é ingerido por esse indivíduo. Então, o tipo 2, a pessoa sai contabilizando, somando a quantidade do que é consumido na dieta quanto às gramas em carboidratos, tá? E isso é verificado nos rótulos dos alimentos. Então, agora, quando consome-se um alimento, uma pizza, alguma coisa assim, vai lá e contabiliza a quantidade em carboidrato, e essa quantidade deve se bater com aquela quantidade total em gramas diária, que é estipulado de acordo com o valor energético total diário para esse indivíduo, tá? Então é importante que vocês entendam que aqui esse indivíduo ele tem um pouquinho mais de flexibilidade quanto às suas escolhas, comparado com a lista de equivalentes. Então, por exemplo, 4 colheres de sopa de arroz possui 20 gramas, vou lá e anoto. 2 colheres de feijão, 8 gramas, vou e anoto. Consumir 2 pires de verdura e legumes, não contabilizo, porque, como eu falei, né, até essa quantidade não é necessário. Um bife pequeno, também não contabilizo. Um caqui, 17 gramas de carboidrato. Então, agora, somando-se a quantidade, né, de carboidrato do arroz com o feijão e do caqui, resulta em 45 gramas de carboidrato em um único horário de refeição. E aqui subtrai-se do montante total, do valor total de carboidrato dia, tá? É importante também que vocês percebam o seguinte, essa parte do arroz que eu linkei em vermelho, né? Ó, o peso de 4 colheres de sopa de arroz é 100 gramas. Então, nunca confunda o peso do alimento com a quantidade em gramas de carboidrato. Então, uma coisa é o peso do alimento, o alimento ele pode ir igual aqui, no caso do arroz, ele tem 100 gramas, 4 colheres de sopa, né? Tem 100 gramas de arroz, tá? Mas a quantidade de carboidrato em 100 gramas de arroz é 20 gramas de carboidrato, ok? Então, nunca confundir essas duas coisas, tudo bem? Então, nesse modelo, nesse tipo 2 do somatório de carboidrato, é disponibilizado listas. Nesse material que eu encaminhei para vocês, sobre o manual oficial de contagem de carboidrato, nós temos a lista disponível ao final no anexo, tá? Então, tem uma lista enorme, com uma série de alimentos e os seus respectivos valores de carboidrato. Então, tudo que a pessoa consome em medida caseira se traduz nesses valores de carboidrato que ela tem que ir anotando em um diário, né? E somando para que dê aquele aporte total ao final do dia. Então vamos lá. Se tinha que consumir, vou pegar o exemplo anterior, né? 225 gramas de carboidrato ao dia. Então agora eu vou o quê? Eu vou descontar esses carboidratos que eu consumi no meu café da manhã, no meu lanche, no almoço, no lanche da tarde, no jantar, ok? Até atingir essa cota total de 225 gramas de carboidrato ao dia, tá? E qual que é o melhor método a ser escolhido? Então, a escolha do método deve ir de encontro à necessidade do indivíduo, como eu já tinha dito para vocês anteriormente. Então, agora, pessoal, tem que ver como que é a habilidade desse indivíduo, a formação acadêmica, se ele tem condições de fazer somatório, de ter essa flexibilidade, né? Então, aqui, cada um desses métodos possui as suas vantagens e as suas desvantagens, tá? A vantagem do modelo 2, do tipo 2, ela é muito maior comparada com a 1, porque a pessoa ela tem um nível de escolha maior, né? Ela pode consumir o que ela quer, desde que ela saiba verificar os rótulos, desde que ela anote com precisão esses valores. Então, essa escolha quanto ao tipo de contagem de carboidrato, se é a lista de equivalente ou se é o somatório de carboidrato, tem que ser algo discutido junto com esse paciente, né? E ser escolhido junto. Então, o profissional, ele vai orientar de acordo com como que é esse indivíduo, qual será a melhor contagem de carboidrato a ser adotada, tá? Então, volto aqui lembrando como que é o somatório desse carboidrato. Então, vai lá, café da manhã, um pão francês, 28 gramas.
Um copo de leite, 12 gramas. Meia mamão papaya, 13 gramas. Então, o somatório total desses 3 alimentos, 53 gramas. Se eu tenho que consumir 225, eu subtraio 53 gramas, logo eu tenho 172 gramas para os demais horários dos meus outros horários de dieta, né? Aqui somente do café da manhã, eu vou fracionar em 5 a 6 refeições ao dia. Então, esses 172 gramas corresponde aos valores, né, dos meus demais horários de dieta, tudo bem? E é importante também que vocês entendam como que é essa contagem, né, agora para o indivíduo que utiliza a insulina. Volto a falar que o indivíduo do diabetes tipo 1 é aquele indivíduo que quase sempre utiliza a insulina de fonte exógena, tá? Mas eu tenho também indivíduos do diabetes mellitus tipo 2 que por vezes está utilizando a insulina, né? A insulina exógena, eu me refiro. E como que é essa insulina? É uma insulina intermediária, de ação rápida, como uma NPH. Qual que é a quantidade de unidades de insulina? Então, a quantidade de unidades será estipulada pelo médico. O médico vai determinar quantas unidades o indivíduo necessita receber de insulina, tá? No entanto, é importante que eu conheça a regra geral do bolos alimentar. Como que é essa regra? Uma unidade de insulina para cobrir uma cota de 15 gramas de carboidrato. Então, por exemplo, uma maçã pequena corresponde a 15 gramas desse meu carboidrato. É verdade também que os nossos pacientes quase sempre vão utilizar os edulcorantes, tá? O sorbitol e o manitol. É importante que vocês se lembrem que são alcoóis de açúcares usados para esses indivíduos diabéticos. São carboidratos naturais e são absorvidos lentamente no intestino e convertidos em glicose. Então, pequenas quantidades são melhor toleradas do que a sacarose, mas o uso deve ser realizado com moderação e grandes quantidades desses dois tipos de edulcorantes pode ocasionar quadros de diarreia e afetar também os níveis de glicose sanguínea, tá? Na atualidade, o tipo de edulcorante melhor utilizado é o estevosídeo, né? O estevosídeo é o melhor aceito. É verdade também que nós temos alguns trabalhos, né, alguns artigos científicos que referem a complicação com a expressão de bactérias intestinais na utilização desses tipos de edulcorantes, tá? Mas ainda preconiza-se a utilização da estévia ou então da sucralose como fonte, né, como fonte edulcorante para esses indivíduos. Uma outra maneira de orientá-los é quanto ao índice glicêmico. E é importante que vocês entendam aqui o seguinte, que os alimentos, eles diferem na sua resposta glicêmica. Então, por exemplo, comer uma maçã é diferente de tomar um suco de maçã. O índice glicêmico desses alimentos são diferentes. Por quê? Porque agora eu tenho que considerar a quantidade de fibra nessa composição desse meu alimento, que vai influenciar, sim, né? Nesse teor do meu índice glicêmico. Então, quando eu me refiro ao índice glicêmico, é uma classificação de carboidrato na escala de 0 a 100, de acordo com a extensão em que ocorre o aumento desses níveis de açúcar na corrente sanguínea após a ingestão desse alimento. Então, alimentos com alto índice glicêmicos são aqueles que são rapidamente digeridos, absorvidos, metabolizados, então vão resultar em flutuações acentuadas nos níveis de açúcares no sangue. Então, esses alimentos, aqui no caso, eu vou falar para vocês que deverão ser evitados, tá? Nós temos uma tabela quanto aos índices glicêmicos. Então, para ser considerado um índice glicêmico baixo, é menor que 55%, médio de 56% a 69% e alto acima de 70%. Embora dietas com baixo índice glicêmico possam reduzir a resposta glicêmica pós-prandial, os estudos a longo prazo não têm confirmado esse achado, tá? Então, dessa forma, a monitorização da glicose ainda é considerada
um guia para identificar respostas específicas para cada alimento, uma vez que esses estudos não se confirmaram a longo prazo na utilização, né, desses índice glicêmico, salvo nos indivíduos com diabetes gestacional, que nós temos artigos delineando a importância de sempre se recomendar, né, uma dieta com baixo índice glicêmico. Então, aqui, pessoal, também tem as listas, né, de alimentos com os índices glicêmicos, para que a pessoa, no decorrer das suas escolhas diárias, fracionada em 5 a 6 refeições, possa utilizar os alimentos de baixo índice glicêmico ou médio índice glicêmico. É importante também que vocês entendam que as fibras na dieta, elas ocupam um papel de destaque nos indivíduos diabéticos. Por quê? Porque as fibras, elas diminuem a absorção de carboidrato, tá? Então, tanto na contagem de carboidrato quanto no índice glicêmico, eu tenho que verificar se está indo com fibra sim ou não. Porque essas fibras também auxiliam no melhor desempenho gastrointestinal. Então, aqui vocês sabem que nós temos 2 tipos de fibra, a solúvel e a insolúvel. Uma vai auxiliar no desempenho gastrointestinal e a outra vai auxiliar quanto ao retardamento do esvaziamento gástrico e na captação de sais biliares, né, de sais de colesterol. Então, quando o alimento conter 5 ou mais gramas de fibra na porção, eu devo subtrair o valor de fibra do total de gramas de carboidrato calculado, a fim de determinar quanto de carboidrato será convertido em glicose. Exemplo, vamos supor que na minha dieta eu tenho 48 gramas de carboidrato e nessa quantidade da minha dieta de 48 gramas de carboidrato eu tenho 8 gramas de fibra. Então, 48 menos 8, então eu vou considerar 40 gramas de carboidrato na minha dieta do modelo do tipo 2, ok? Como eu falei para vocês, o diabetes gestacional, é importante que as dietas sejam de baixo índice glicêmico, de acordo com a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, tá? Então, recomenda-se que seja uma dieta de baixo índice glicêmico para esse grupo, porque a dieta de baixo índice glicêmico está associado ao uso menos frequente de insulina e menor peso ao nascer das crianças do que nas dietas de controle de carboidrato. Bombas de insulina são utilizadas na atualidade, né? Nesse tipo de terapia com bomba de insulina, a contagem de carboidrato ela é imperativa. Por quê? Porque a bomba ela é capaz de liberar com precisão a insulina necessária por 24 horas ao dia. Isto é como se a pessoa tivesse o pâncreas funcionando normalmente. Então, agora, na utilização dessa bomba, é imperativa a utilização da contagem de carboidrato. E quanto ao uso de insulina do tipo exógena, no adulto, uma unidade de insulina rápida ou ultra rápida, ela serve para cobrir 15 gramas de carboidrato, como eu já havia dito para vocês anteriormente. No entanto, em crianças, não. Uma unidade de insulina é para cobrir em torno de 20 a 40 gramas de carboidrato dessa composição. Temos também uma tabela de relação de peso corporal versus relação da insulina utilizada. Então, essa tabela, de acordo com o peso do indivíduo adulto, eu tenho a relação da quantidade de insulina para a quantidade de carboidrato ingerido próximo desse horário, né, da aplicação da insulina do tipo exógena. Então, vale salientar também que durante a aplicação da insulina exógena, a insulina rápida é 30 minutos a 1 hora antes das refeições e a ultra rápida é 25 minutos imediatamente ou antes das refeições. Bebida alcoólica, pessoal. Bebida alcoólica, o álcool, ele afeta a alimentação e o índice glicêmico. Principalmente naquele indivíduo com diabetes tipo 2. Ele vai interferir na ação da insulina, dos secretagogos de insulina e também do glucagon, aumentando o risco de hipoglicemia em indivíduos que fazem uso dessa substância.
Então, nós temos que limitar, no caso das pessoas que gostam desse consumo do álcool, que não conseguem sobreviver sem um álcool, essas doses devem ser limitadas e entende-se por uma dose o seguinte, 150 ml de vinho, né? 360 ml de cerveja, 45 ml de destilado. Então, esses valores referem-se a uma dose, né, ou menos para mulheres, e esses valores correspondem a 2 doses ou menos para homens, tá? São valores de uma dose, cada um desses aqui. Porém, para mulher é permitido uma dose e homem 2 doses no máximo, ou menos, tá? Considerando que cada um desses valores de dose corresponde a 15 gramas, equivalente a 15 gramas de carboidrato. Então, é desejável que, se ocorrer o consumo dessas bebidas alcoólicas, né, deve-se sempre orientar o não consumo, mas se ocorrer, é desejável que seja sempre feito com a presença de alimentos ricos em fibra, ok? Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Daqui a pouco eu estarei retornando para uma sessão de tirar dúvidas, ok? Ok, pessoal? Grande abraço a todos vocês e até daqui a pouco.